Boa noite a todos. Está começando o projeto Desmistificando Direito aqui para quem está presente na Livraria Saraiva do Pátio Paulista e quem está assistindo na internet. Hoje nós vamos debater a ação popular ambiental, uma forma prática e legal a serviço da sociedade. Tema que já foi debatido em Porto Alegre e que a gente hoje aqui está divulgando para vocês em São Paulo. Oportunidade também que a gente está colocando o livro para divulgação aqui nas livrarias Saraiva de São Paulo. Está publicado pela editora Arraias e tem a apresentação do Gilson Delgado Miranda. O professor Adalto, que eu agradeço, já levei ele para Porto Alegre e hoje a gente já está programando outras ações. Adalto José de Oliveira, advogado militante em Jales, docente na FAMA Faculdade de Direito em Iturama, Minas Gerais. E também é professor de Direito da Unicastelo, Fernandópolis, São Paulo. Tem mestrado em Direito pela Unitoledo, Araçatuba, biólogo da Universidade de Ibirapuera, em Pedagogia também tem formação pela Universidade de Guarulhos, é advogado e é um prazer mesmo estar podendo oportunizar esse espaço. Eu digo que é uma construção coletiva e cotidiana e desafiadora. Então, eu quero agradecer por estar caminhando junto comigo nessas atividades que a gente teve essa possibilidade de se aproximar pela internet e que cada vez mais a internet está sendo usada para a gente poder divulgar. Com a palavra, professor Adalto, muito bem-vindo. E eu queria que tu começasse falando sobre o que a gente estava falando nos bastidores. O que faz a prática? Qual é a diferença para quem tem a prática? E já entrando, porque a ação popular o nome já diz, é um ato que a sociedade tem que se mexer. E o que isso tem a ver com o tema de hoje? Obrigada, professor. Boa noite. Quero agradecer primeiramente aí a Carmela, essa pessoa sensacional que a gente vem trabalhando aí. Quando nos conhecemos pela internet, como ela diz, tivemos aí um professor em comum e isso nos permitiu um maior conhecimento. E fizemos um evento em Porto Alegre e agora aqui em São Paulo. Bom, então o nosso trabalho, eu acho que o trabalho deu certo porque a Carmela trabalha justamente no sentido de estar popularizando a população e transmitindo uma cultura jurídica. E o meu livro, Ação Popular Ambiental, é uma preocupação nesse sentido. Então nós vamos lá, Bellman na época falava muito de um empreendimento pragmático, como que nós vamos, o pragmatismo numa visão boa, como é que nós vamos levar para a prática certas atitudes, certos pensamentos. Então, o tema Ação Popular Ambiental caiu justamente na questão, primeiro, o grande volume de processos, de inquéritos que se acumula no Ministério Público. A promotoria, ela vem cada vez mais pesada. E, de repente, os nossos representantes do Ministério Público, da Justiça, não têm tempo ou não está visualizando, não está em todo momento aonde está ocorrendo alguma degradação ambiental. E, de repente, o popular, a pessoa em si, ela está lá no dia a dia. Então, por exemplo, nós estamos falando aí em termos de meio ambiente na cidade de São Paulo. Não tem como, de repente, o pessoal da Justiça, principalmente os promotores públicos, saber de uma degradação ambiental que está ocorrendo próximo à represa de Guarapiranga. Se de repente ele não convive, ele não passa por ali. Então, uma pessoa começa a desmatar e vai entrando num loteamento clandestino. Então, esse loteamento clandestino, ele pode muito bem ser denunciado por uma pessoa, qualquer pessoa da comunidade. Então, aí é que nós vemos. A preocupação, então, é estar aí vendo o meio ambiente. Tá? Como que nós vamos fazer com o meio ambiente? Uma superação daquele trabalho que é feito nas escolas, de simplesmente plantar uma árvore. Chega, dia da árvore, planta uma árvore, dia da água, vamos preservar a água. Tá. O que efetivamente está sendo feito, o que o cidadão pode estar fazendo.
Então a preocupação é com o meio ambiente. Nós sabemos aí que o meio ambiente, de 72 para cá, da Convenção de Estocolmo, ela tem então assim, feito um trabalho, há uma grande preocupação. Hoje nós já temos um grupo dizendo que não, que a questão do meio ambiente não é bem assim, não há as mudanças climáticas não estão afetando. Eu sinceramente não sei onde que essas pessoas dizem que a mudança climática não está afetando o planeta, eu não sei onde que elas estão vivendo, porque na cidade de São Paulo, no interior onde eu vivo, eu percebo mudanças, questão cada 2, 3 anos, a mudança assim é gritante. Hoje nós, pelo menos na região que eu vivo, nós já não temos mais diferenciação entre estações do ano. Um dia está frio, um dia chove, um dia não chove, um dia está calor e muito. Quando faz frio, o frio é intenso, quando faz calor, o calor é intenso. Então, essa diferença está havendo sim. Essas mudanças estão havendo, a poluição está aí, e como que nós vamos trabalhar isso? Então essa é a preocupação. Primeira preocupação, tá? Como que nós vamos fazer efetivamente com o meio ambiente? Nós estamos na área do direito. Bom, nós tivemos aí então na nossa Constituição de 88, que foi a primeira Constituição que reservou um capítulo exclusivo para o meio ambiente. Apesar de ser um capítulo de um único artigo, ele é muito importante. Ele declara que o meio ambiente é um meio para todos, há um trabalho aí para todos. Esse meio ambiente, o dever de estar preservando também é para todos, não só para os entes estatais, o poder público, mas todas as pessoas como um todo. Ele coloca também, cria o meio ambiente como um bem ambiental. Na verdade, nós tínhamos um bem público, um bem privado, e de repente vem a Constituição e cria um terceiro bem, que é o bem ambiental. Ele não é público e não é privado. Então aí vem até o terceiro capítulo do livro, fala sobre essa nova sistemática, que tem como base o doutorado do professor Gregório Sagres de Almeida, que defendeu seu doutorado na PUC, inclusive, e falando justamente da superação dessa divisão do direito entre direito público e direito privado. E hoje já temos na Constituição o direito individual e o direito coletivo. E o bem ambiental, na verdade, ele tem as duas faces. Ao mesmo tempo que ele é individual, ele é coletivo. Então, é um terceiro bem, que é o bem ambiental. E esse bem ambiental, hoje nós sabemos, a Constituição de 88 garante muito isso, que é a questão de você cumprir, lá no artigo 186 da Constituição, a função social dessa propriedade. Entre os itens de você cumprir a função social da propriedade, você vai ter o seguinte, a preservação desse meio ambiente. Seja uma propriedade, um imóvel rural ou um imóvel urbano. Na questão do imóvel urbano, é bem claro aqui na cidade de São Paulo. Se você vai no bairro dos Jardins, você passa pelo bairro, ele é um bairro arborizado. E o pobre, você vai, por exemplo, no Jardim Ângela, a pessoa compra um terreno, a primeira ideia do pobre, ele fala assim, não, eu sou pobre, mas sou limpo. Ele pega o terreno, ele limpa todo o terreno e cimenta tudo, a calçada, o terreno dele, porque ele tem que arrumar. Então ele vai cimentar tudo, porque ele é pobre, mas ele é digno, ele é limpo. Então isso está incutido na cabeça do pobre. E na verdade, essas pessoas mais desfavorecidas, elas não têm ideia que é mantendo esse verde que ela estará ajudando. Então nós precisamos fazer um trabalho, o livro questiona isso em certo momento, que é o trabalho de educação ambiental com essas pessoas. Inclusive hoje eu estava aqui na cidade, eu estava ouvindo a rádio CBN, onde eles questionavam para a reunião aí do Rio Mais 20, justamente essa questão. A sustentabilidade do planeta está ligado à questão social, à questão financeira, você tem que resolver. E aí é um debate também que já está amplamente colocado no livro, que eu parto da ideia de Amartya Sen, do livro Desenvolvimento como Liberdade, onde ele coloca justamente isso. Se nós queremos preservar o meio ambiente, passa pelo princípio matriz da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, que é você dar uma vida digna à pessoa. Como que eu vou pedir para uma pessoa
que ela não tem um salário digno, ela não tem uma moradia digna, então ela não tem roupa suficiente, ela não tem alimento suficiente, e aí então eu falo assim, olha, não pense sobre isso, vamos plantar uma árvore e vamos melhorar o planeta. Né? Ela fala assim, mas eu vou dar vida ao planeta se eu não tenho uma vida? Então primeiro ela tem que ter uma vida. E a Amartya Sen, hoje é um cidadão do mundo, né? Prêmio Nobel de Economia de 99, e ele trabalha numa faculdadezinha lá dos Estados Unidos chamada Harvard. Né? Então a ideia dele é assim, uma ideia bacana, porque passa por isso aí. Então quando você fala em preservação do meio ambiente, você tem que falar sobre essa questão da pobreza, das classes mais desfavorecidas. Não tem como você deixar isso de lado. Né? A preservação, porque de repente você traz um ambientalista, que lá no interior, por exemplo, nós temos um problema grave. Você traz um ambientalista e fala assim, olha, os peixes aí do rio, que aqui o Tietê é sujo, mas na minha região nós pescamos no rio Tietê, né? Comemos peixe do rio Tietê. Então você fala para ele, olha, agora é a época da piracema, você não pode pescar. E ele fala, e meu filho vai comer o quê? Né? Há uma preocupação, nós temos o Ministério da Pesca, junto com o Ministério do Trabalho, na época da piracema, os pescadores profissionais recebem o seguro-desemprego. Tudo bem. E as famílias que eles vivem de comer o peixe. Né? Então há uma questão aí muito ligada ao meio ambiente. Esse é um ponto que eu discuto muito no livro e eu acho fundamental. Você tem que preservar as famílias, os seres humanos, para depois ele poder ter essa consciência de estar preservando o ambiente que está à sua volta. E aí, esse pensamento vai de encontro ao que está na Constituição. Porque a nossa Constituição ela tem uma visão antropocêntrica. Né? Ela pensa no ser humano primeiro. Então, primeiro eu vou defender o homem, vamos defender as pessoas. É o que se levanta, por exemplo, com a construção da usina de Belo Monte. Né? As pessoas que vivem naquela região não têm energia elétrica. Então eu vou fazer a usina, eu vou dar uma vida digna, vou dar conforto para essas pessoas, depois eu vou pensar no meio ambiente. Né? E na verdade, as várias decisões que nós vemos na justiça é nesse sentido. Primeiro você preserva o ser humano e depois você vê o meio ambiente. Né? A nossa Constituição está assim, depois nós vamos avançar no pensamento. Então de repente você fala assim, não, mas e a preservação dos animais? Olha, a questão dos animais, ela também é voltada para a visão antropocêntrica da Constituição. O que acontece? Nós temos, por exemplo, a questão de leis e portarias já proibirem, por exemplo, matar um animal com sofrimento. Então não pode haver crueldade a hora que você mata um animal. Então você fala assim, então, já está preservando o animal, né, evitando a crueldade. Não. A decisão é baseada na visão da Constituição. Eu não estou matando com crueldade, porque nós já sabemos, isso já está provado cientificamente, quem gosta de carne sabe muito disso. Se você mata o carneiro, se você cansa, corre atrás dele para matá-lo, você assusta o carneiro, eles liberam toxinas, né, e a carne depois terá um gosto muito ruim. Né? Então, na verdade, você não matar com crueldade é para preservar o homem depois da hora que ele vai degustar essa carne, digamos assim. Não é a questão de não deixar o animal morrer com sofrimento ou não. A questão não passa por aí. Outra questão que existe também, quando você tem algum animal que está sofrendo, esse sofrimento, se é uma brincadeira, essa brincadeira passa por uma questão seguinte, a questão cultural do povo brasileiro. Então, por exemplo, só se for uma coisa assim muito gritante, o sofrimento for muito grande. Então nós temos dois pontos no Brasil. Primeiro, a farra do boi em Santa Catarina, né, que já foi proibida, mas a questão era uma farra mesmo, né? E era uma coisa muito regional. Então, por exemplo, o contrário, o que fica mais culturalmente é a questão da festa do peão de rodeio.
Então você não consegue parar uma festa de peão de rodeio, porque prevalece nas ações, as decisões dos tribunais superiores, prevaleceu a visão cultural. Existe um trabalho com o animal, mas permaneceu a festa de rodeio e o uso. Agora, em que momento vai estar essa preservação, né? Bom, então nós temos esse primeiro questionamento, e o livro começa falando do meio ambiente, depois nós falamos justamente essa criação do meio ambiente como um bem ambiental, a função social dessa propriedade. Então essa divisão aí, do direito em direito individual e direito coletivo, uma superação da divisão em direito público e privado, e depois nós chegamos então, qual é a tutela do direito ambiental, né? Então a tutela que nós acolhemos vem da teoria do professor Luiz Guilherme Marinoni, que ela é uma tutela diferenciada. Ela tem uma função inibitória, né? E ela é preventiva. Preventiva por quê? Se a pessoa verificar que provavelmente vai haver uma degradação ambiental, ela pode parar essa degradação imediatamente. Não precisa ter um fato consumado. Você provar, a pessoa foi lá, tinha uma mata, eu tirei foto da mata, eu tirei foto, depois ele deu banho, depois eu tirei foto da casa. Falei, mas você não sabia, você não viu, você tirou foto da mata, por que você não falou? Né? Agora a gente desmatou tudo, não é assim? É o caso, por exemplo, das marginais do Rio Tietê. Todo ano, na época da chuva, inundou a marginal do Tietê, vai inundar. Eles usaram o espaço da água, a água vai ficar onde? Vai ficar ali mesmo, a água não vai sair. Os seres humanos não deveriam estar lá, né? Então, e agora já aconteceu. Bom, então essa tutela ela tem que ser preventiva e inibitória. Tem que ser preventiva, a pessoa tem que procurar antes. Vamos evitar, isso aqui está errado, não vamos deixar acontecer. Não adianta, depois eu derrubo o prédio e tal. Aí não adianta, depois que acontecer coisas como aconteceu em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, grandes chuvas temporais, leva a casa, aí sai no Jornal Nacional, a natureza destruiu tantas casas. Ou ela só devolveu para o ser humano o que ela ganhou, né? Então, na verdade, é uma volta, nós estamos recebendo de volta aquilo que nós fizemos, né? Sem planejamento, sem nada. Então você sabe que a água corre para o lugar mais baixo, aí você vai lá e constrói uma casa no meio de um morro, no meio do morro, a água vai passar por ali, com certeza. Então, há uma preocupação, mas essa preocupação não está passando de uma preocupação, né? Nós temos que ir para o dia a dia. E essa tutela também, ela é inibitória, porque a hora que o juiz tomar uma decisão, ele tem que tomar uma decisão firme, uma decisão rígida e bem grave para a pessoa, para que essa pessoa pare realmente de fazer o que ela está fazendo. Essa pessoa, veja bem, ela pode ser ampliada. Eu posso falar de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tá? As empresas, principalmente, nós temos que estar trazendo essas empresas para o debate, para a preservação. Então nós vemos, vocês já estavam lá, Jornal Nacional, a Petrobras vai aplicar 3 milhões em programas de educação ambiental, né? Alguém já viu o balanço da Petrobras? 3 milhões não é nada, né? Isso é muito pouco. A nível de Brasil, e o espaço que ela faz e o dinheiro que ela tira. Então, há esse trabalho, nós temos que ter essa preocupação muito grande. Bom, então o que nós podemos fazer? Olha, se eu for lá falar com o presidente da Petrobras, não vai adiantar nada. Se eu falar com os políticos, eu tenho que demonstrar aonde que ele vai tirar voto, né? Então, aí, o que vai acontecer? O que nós encontramos para isso? Como é que uma pessoa consciente e sozinha pode fazer? Nós encontramos um instituto que é o que nós chamamos Ação Popular Ambiental. E a doutrina toda já tem esse nome. Essa Ação Popular Ambiental constitucional, ela tem o seu primeiro
início na Lei de Ação Popular. A Lei de Ação Popular é de 1965, a 4717, só que elaborada numa época do regime militar, o que aconteceu com ela? Primeiro, eles exigiram que quem podia impetrar na ação popular tinha que provar que era cidadão. Qual era essa prova? Você tinha que apresentar um título de eleitor. Né? Então, a pessoa estrangeira que está no Brasil, aqui, que não está votando, não pode fazer nada, não. Então, hoje já houve uma superação. Até mesmo na ação popular simples, essa superação de apresentar título eleitoral já está superada. Né? Então, essa ação popular ambiental hoje, ela ampliou o seu foco. Então, ela parte da ação popular de 65, mas ela já traz institutos, até mesmo porque a Constituição de 88 deu esse respaldo a ela vai se utilizar de mecanismos da ação civil pública e vai se utilizar de mecanismos do Código de Defesa do Consumidor. Né? Essas três leis, né, amparadas pela Constituição, formam o que nós chamamos aí de ação popular ambiental. Por quê? Porque eu vou falar com um promotor público e, às vezes, o como eu falo, eu não posso, talvez eu não convença ele da gravidade da degradação ambiental que está ocorrendo na comunidade onde eu vivo. Então, de repente, o que eu posso fazer? Eu posso ingressar na justiça com uma ação popular ambiental, eu posso ter assistência judiciária, eu posso ter o que a gente prevê, somente o início de prova material. A pessoa tirou umas fotos e tal para demonstrar o que ela está falando, e aí então o juiz faz o quê? Ele nomeia um perito judicial ao encargo do Estado, para que esse perito vá até a área, constate se a pessoa está dizendo a verdade ou não, né? E todo esse processo da ação popular ambiental, ela não terá custos para a pessoa, né? Salvo em um caso, se ao final da ação popular ambiental ficar bem demonstrado que a pessoa agiu de má fé, então ela vai ser responsabilizada por isso. Né? Mas se ela não agiu de má fé, realmente aconteceu o problema, realmente aconteceu o que ela está falando, talvez não na proporção em que ela descreveu, mas se houve, então tudo bem, não houve má fé dessa pessoa. Né? Bom, então essa ação popular, o primeiro item que cai da ação popular tradicional, porque em 65 a ação popular era muito veiculada, que a pessoa poderia vir a juízo. E por que ela mostrava o título de eleitor? Porque eram denúncias a respeito de má gestão pública. Ela ia denunciar administradores públicos que estavam retirando dinheiro do erário. Né? Ela estava prejudicando ali, causando prejuízo ao erário. Então essa foi a primeira visão da ação popular. Então hoje já superou. Um outro elemento da ação popular ambiental que hoje já está superado, a ação popular anterior, ela exigia que a pessoa demonstrasse a ilegalidade do fato e a lesividade, ou seja, em que momento foi lesiva a tua atitude. Ora, o entendimento hoje é o seguinte: você só tem que demonstrar a lesão que está ocorrendo, né? Aonde que ele está sendo lesivo. Por quê? Se o direito ambiental hoje está aí até na Constituição, artigo 225, você pega a ação popular no artigo 5º, e já é considerado o meio ambiente, como um direito fundamental à pessoa. Então, se ele é um direito fundamental e você está causando lesões a esse meio ambiente, pronto, já é ilegal o que você está fazendo. Você não tem que, segundo o artigo tal, da lei tal, isso é ilegal. Tá? Ele já é ilegal porque se ele está causando lesão ao meio ambiente sem um documento, uma outorga dos órgãos competentes, ele está ferindo, ele está lesionando o meio ambiente. E aí está ferindo um direito nosso. Se houve lesão, já é ilegal. Está ferindo diretamente a Constituição. Então, esse é um ponto também muito fundamental. Quanto à competência, aonde você vai estar ingressando? As decisões do STF, do STJ que nós acompanhamos, demonstram o seguinte: o que fica mais fácil? E o que fica mais fácil em termos de meio ambiente
é que você ingresse com a ação no juiz aonde está ocorrendo a lesão ambiental, aonde está ocorrendo essa degradação, porque aí o juiz já está mais próximo, né? Dependendo do juiz, ele mesmo estar indo até no local verificando isso, né? Fica mais próximo dos peritos dele, está indo lá. Então, a competência da ação popular ambiental é na comarca dos fatos mesmo, onde está acontecendo isso, né? Bom, com relação à competência, nós temos aí, quanto à legitimidade, quem é legítimo, né? Eu já falei que anteriormente questionava-se a questão de você estar apresentando o título de eleitor, mas na verdade hoje, tirando o título de eleitor, fica a questão do estrangeiro, né? Mas a nossa Constituição, no artigo 225, coloca o seguinte, que todos têm o direito, e todos são todos, você não tem exclusão. Então, o brasileiro nato, o estrangeiro, né, a pessoa jurídica, que aí nós temos os órgãos do Estado, inclusive, né, porque esse trabalho hoje está sendo feito pelas ONGs. Então, uma pessoa jurídica ela pode vir na Justiça para estar tratando desse assunto, né, para estar denunciando, estar exigindo providências do Judiciário. Porque o que nós temos de fato hoje no Brasil é o Judiciário. Se a gente não fazer o Judiciário movimentar, nós, individualmente, um por um, não vamos conseguir, né? Essa questão aí é preocupante. Então, na parte ativa aí, nós temos todas as pessoas. E na parte passiva, também não é diferente. Nós podemos trazer para a parte passiva qualquer pessoa, né? Uma pessoa jurídica, nós podemos trazer a pessoa jurídica, nós podemos trazer a pessoa física, né, para estar trabalhando nesse sentido. Então, nós temos aí um grande trabalho para ser feito, para estarmos trabalhando nisso aí. Deixa eu só para vocês um outro ponto, a questão que eu estou vendo. Quando é que você pode estar ingressando com uma ação popular ambiental? Ora, se eu preciso do meio ambiente, se ele é um direito fundamental para mim, se você cometeu alguma lesão ao meio ambiente, esta lesão ela é permanente. Por mais que você tente recuperar, por mais que você plante, eu derrubei 5 árvores, vou plantar 100, o que acontece? Então essa ação popular é o seguinte, ela é imprescritível, porque o ambiente é constante e é para sempre, né? Então, para que a gente não faça esse trabalho, então nós postulamos isso, toda ação popular ambiental, não há prazo prescricional. Quando você verificar a degradação ambiental, você terá direito a estar ingressando na Justiça, tá? Esse pensamento não é só nosso, nós estamos postulando. A questão isso já está sedimentado na Justiça. As decisões do STJ já estão sendo colocadas, inclusive o professor Celso Fiorilo, no início do livro dele, ele já cita a decisão do STJ nesse sentido, que é a questão quando as pessoas compram um imóvel rural e o proprietário anterior, o que ele faz? Ele acabou com uma mina de água, ou então ele fez alguma derrubada de mata irregular. O proprietário atual, ele é responsável em estar trabalhando para que ele vai limpar essa mina, ele vai cercar essa mina para recuperar a mina de água que tem nessa propriedade. Quem está sendo condenado hoje é o proprietário atual, tá? Vocês estão me cuidando disso, estamos vendo aí vários exemplos pelo Brasil aí, e isso não há volta, né? A questão, a pessoa que for comprar, na nossa região ali, chamada região dos Grandes Lagos, nós temos um grande problema, que é o seguinte: quando a CESP começou a construir, a antiga CESP começou a construir vários usinas hidrelétricas, a área passou a ser da CESP, o governo cedeu essa área, e ela acabou por vender. Então ela tirou a área que ela
construiria a usina, e fora dessa área da usina ela vendeu. Era margem de rio e as pessoas construíram ranchos. Agora, tanto o Ministério Público Estadual como o Federal estão obrigando os donos de rancho a estarem derrubando. A princípio era para derrubar tudo. Aí eles, até que se discutisse na justiça a questão, então passou-se a fazer o seguinte: o Ministério Público, junto com o IBAMA, a CETESB e os órgãos estaduais e federais, eles deixaram uma área para não construir. Então, você tem um rancho, se ele estava a mais de 150 metros longe da água final, então eles deixaram o rancho. Se tinha menos de 150 metros, eles obrigaram a fazer a derrubada, né? E, inclusive, nós temos lá uma região que tem até um clube para os professores, ligado ao Centro Professor Paulista, que eles tiveram que derrubar e recuar, né? Então, essa exigência de uma margem mínima para o rio está sendo respeitada. E aí, os outros ranchos, se vão derrubar ou não, é uma questão assim. Mas o princípio que eu acho, a questão perpassa pela condição econômica ainda, para você estar indo. Primeiro, a pessoa precisa de uma moradia. Se você não tem uma moradia digna, né, não tem como você preservar o meio ambiente. Ela trabalha longe de casa, ela quer morar próximo de casa, então ela vai entrando em áreas totalmente proibidas. Eu me lembro, no final de 2010, pela televisão, nós tivemos um trabalho, em 2010, que nós derrubamos. Eu vi pela televisão, na estrada do M. Boimbirim, um trabalho onde até faleceu uma professora. E eu passava ali pela região, na minha época, o que acontecia? Eles, para morar perto do trabalho, o cidadão, ele construiu sobre o córrego, ele jogou aquelas cimento, naquelas vigas de laje, construiu um sobrado em cima do córrego. E na época nós falávamos, vir uma chuva pesada e vai morrer. Eu acabei mudando, fui de volta para o interior, e o que aconteceu? Em 2010, estou lá de manhã, jornal, chuva, mas faltou o professor. No mesmo córrego, com certeza a casa do cidadão foi levada embora. Então não há uma garantia para que as pessoas vivam. Loteamento clandestino, que a gente defende no livro, é uma questão de moradia digna para as pessoas, porque a pessoa ela quer viver bem, ela quer morar. E aí então, já que não se garante isso, nós não temos aí, a pessoa ela não quer nem saber se aquilo ali é ilegal ou não, ela quer ter uma casa, não há uma preocupação, na verdade ela não tem uma saída, então aí ela acaba cometendo esse desmate todo aí. Então a questão perpassa pela dignidade da pessoa humana, né? Não, ele chega e vai sentando. Eu vou me levantar, eu queria receber aqui uma pessoa. Professor Gilson, por favor, professor Gilson. Dá licença aí aos amigos. Deixa eu cumprimentá-lo aí. Uma honra aqui. Estamos falando da obra aqui, professor. Tá bom? Já, professor? Tá bom? Tá ok. Esse é o professor Gilson Delgado Miranda. Ele foi o meu professor, orientador aí na minha dissertação. Professor da PUC, né, professor? São Paulo. Bom, pessoal, então, o que eu estava colocando é isso. Nós temos, então, na ação popular que nós estamos defendendo, inicialmente, nós temos esse questionamento muito forte em questão da gente estar preservando a dignidade da pessoa humana, né, para que essa pessoa, então, possa ter condições para defender esse meio ambiente, né? E esse meio ambiente, ele vai ser defendido justamente pelo Instituto da Ação Popular Ambiental. É um instituto que vai ser, aí, de certa forma, gratuito para a pessoa, ela tem legitimidade,
ela vai ter todo um aparato judicial a seu favor, né, para que a gente possa estar trabalhando. Onde eu trabalho, eu dou aula também na faculdade em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, que é de onde eu venho, de divisa com o estado de Minas, e nós tivemos um caso na cidade de Cacilândia, onde o prefeito, para gerar emprego na cidade, ele doou uma área para uma empresa fabricante de refrigerante. E essa área foi doada justamente porque nessa área tem mina de água. E essa água já foi feito estudos, é uma água que pode ser vendida como água mineral, né? E na verdade, então a fábrica de refrigerante, ela acabou pegando essa área, né, totalmente de forma gratuita para fornecer empregos. Inicialmente ela contratou 89 pessoas na cidade. Hoje, lógico, está tudo mecanizado, ela está com 12 funcionários. Então o grande questionamento é esse, né? Qual o benefício, qual a vantagem para o município, o que ele perdeu, o que ele ganhou, né? Será que o município ganharia mais? Está doando essa área para a empresa, porque agora é particular, ou está fazendo dessa área uma preservação em volta da mina e até um parque em volta disso aí, né? Porque nós temos muitas áreas na região, né? Então são assim, decisões, muitas vezes individuais, ou decisões políticas, né, erradas, e a hora que você fala que é para você ou construir casas, ou você garantir algum emprego, então as pessoas aceitam essa quebra, né, do meio ambiente. Não há essa defesa do meio ambiente, né? É o passo aí que nós trabalhamos, certo? Então, basicamente, era essa questão que eu queria colocar para vocês do Instituto da Ação Popular Ambiental. Tá ok? Muito obrigado a vocês. Tá? Eu sempre faço um questionamento e eu gosto de abrir o espaço para quem está aqui participar, e eu queria que vocês participassem, dissessem aqui que vocês veio lá no colégio, no colégio é modo de falar, né? Na faculdade ou no colégio mesmo, né? Estudando biologia, geografia, quem está no colégio ou não, né? Eu fui premiada. Boa noite, meu nome é Keila, sou estudante de Direito, e é claro que a questão ambiental ela nos preocupa muito, né, porque somos cidadãs, sou mãe, então me preocupa qual que é o mundo que vou deixar para o meu filho, claro, né. E eu percebo que, como o professor falou, que a questão social pesa muito. Meu filho, por exemplo, ele estuda num colégio particular e ele está constantemente em campanha, né, para reciclado. Ele se preocupa tanto que às vezes a gente está parado no semáforo, ele desliga o carro porque você está estragando o meio ambiente, está poluindo. O que a gente não vê é esse dinamismo na escola pública. Eu queria que o professor falasse um pouquinho de como que nós podemos nos mobilizar, porque eu acho que a questão é mais social, a decisão é política, como tudo no nosso país, para que essa matéria chegasse de frente, como, quem sabe, até uma matéria obrigatória na sala de aula nas escolas públicas, por exemplo. Eu acho que seria um bom caminho começar a conscientizar a criança da escola pública, não para hoje, mas para daqui a 10, 15 anos, essa criança ser um adulto consciente aí, e se preocupar mais com o meio ambiente, né? Obrigada. Qual é a tua faculdade? Anhanguera. Lá está bom? Isso. Manda um salve lá, professor. Bom, muito bacana isso daí. Inclusive, eu comento no final de um capítulo, num livro, justamente sobre a questão da educação ambiental, né? E nós estamos agora em agosto, vai ter um congresso na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e eu fui convidado a estar escrevendo um artigo justamente sobre essa questão,
No livro eu já defendo, e lá mais assim, nós vamos lançar uma obra coletiva, são vários autores, mas o meu artigo, a defesa é essa. Primeiro, eu acho que a criança ela segue exemplos, né? Não adianta você falar, ela segue exemplos. Então, eu defendo no artigo seguinte, que toda graduação, não interessa a graduação, ela tinha que ter, não precisa muito também não, um semestre de educação ambiental. Você vai ser administrador de empresa? Um semestre de educação ambiental. Não tem, o engenheiro, né, já tem aí muito tempo, porque na verdade ele é um tema transversal. Um tema transversal é para todo mundo, né? Então aí o colega lá fala assim, eu falo de constitucional, eu vou falar de direito ambiental, né? Então as faculdades já têm o tempo de direito ambiental, né? O direito. Mas a minha defesa é que todas as graduações tivessem um semestre aí, de alguma forma, todos o pessoal tivesse aí essa noção de educação ambiental. Porque se ele não tiver essa noção, ele não passa para as crianças, né? E na escola pública, né, que nós trabalhamos lá há muito tempo, na escola pública também acontece isso, né? Você trabalha, é um tema transversal. Então, aí o professor de ciência fala assim, mas só eu de ciência que vou falar de meio ambiente, né? Aí você pede para trazer um texto, por exemplo, uma coisa que eu pedia muito, assista lá o programa Globo, porque se você der um trabalho, fala sobre o teu assunto, ele baixa lá na internet, né? Google Educação, e te traz o texto. Então, uma ideia que eu pensei e vem dando certo, eu quero que vocês assistam Globo Ecologia, porque não tem nada escrito, e me tragam um relatório, o que você assistiu. Aí ele vai ter que escrever. Ele não gosta de ter ideias, mas a ideia já está lá, ele assistiu. Então ele me traz os relatórios. Aí, como agora eu estou no interior, lá eu não achei uma amiga ainda tipo uma professora de português, que pudesse ler aqueles textos, né? Que é a bendita interdisciplinaridade que todos falam, mas a prática é complicada, né? Em São Paulo eu até tive uma colega que me ensinou muito sobre dissertação e todo esse trabalho, né? Inclusive quando eu fui para alguma coisa a gente fazia. Então, em São Paulo, quando eu trabalhei aqui, a gente ainda tinha uma integração maior, então comentando e você está fazendo um projeto. No interior de São Paulo é difícil, ninguém aceita, é muito individualista os trabalhos. É difícil você achar tem fulano. Não, você encontra alguns exemplos, mas não há essa uniformidade dos próprios professores estarem integrando e trabalhando o mesmo assunto. Talvez o projeto viesse de fora para dentro, do macro para o micro. Do macro teria que ser obrigatório, né? Que hoje ainda não está, né? Nós temos assim, inclusive agora, por exemplo, a diretoria de ensino ao qual eu pertenço é de Jales. Então, pelo lançamento desse livro, eu fui convidado pela dirigente regional de ensino. Então, na quinta-feira, ela convidou os coordenadores das escolas da região dela, são 41 escolas, para que eu fale sobre educação ambiental com eles, né? Então lá ela falou, eu acho que é fundamental isso, nós temos que fazer. Então nós elaboramos, isso a semana passada. Então quinta-feira ela me tirou da sala de aula para me estar falando com os professores da rede sobre isso, né? Sobre educação ambiental que nós temos. Ela acha fundamental. Eu também acho que você tem que se preocupar, porque de repente se você vive num ambiente bacana, num ambiente legal, você vai ter uma vida melhor, você vai ter pensamentos melhores, né? Para você até enfrentar o dia a dia aí, né? Porque trabalhar todos nós temos. Mas esse trabalho que nós temos, essa é a preocupação, né, do livro. A Ação Popular fala de como você vai na justiça. E a preocupação é isso. E a teoria, as leis nós já temos, né? Se você vai na área da educação, você vai pegar a RDB, você vai pegar os temas transversais, já tem a teoria lá no Estado, né? Então nós queremos ver a prática, e essa prática é que está difícil, né? Porque nós estamos tentando popularizar essa prática, né? Alguém mais gostaria de aproveitar a oportunidade? Quer fazer um comentário? Quer passar a palavra aqui? Se puder dizer estava estudando, essa experiência. Não, na verdade, assim, como profissão eu sou cabeleireiro, eu queria comentar só
com relação à preservação, que é o trabalho que o Dr. Adalto está falando. Pela minha origem, eu sou da mesma região que ele, e por vontade própria eu decidi que eu ia fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Então eu há 15 anos sou voluntário do Viveiro Manequim Lopes do bairro Ibirapuera. Eu coleto sementes de diversos tipos de árvores, né? E ajudando a fornecer as mudas que sustentam o parque e muitas das praças de São Paulo. É muito comum você estar passando uma praça, ai, que uma árvore bonitinha, acabou de ser plantada, é linda, está lá crescendo, ninguém sabe o trabalho que existe por trás daquela pequena muda, que muito provavelmente vai passar alguém lá com a cabeça muito torta e vai quebrar. A gente vai colocar outra no lugar. No interior de São Paulo, nós temos um sítio que nós recebemos de herança, lá também eu faço um trabalho de reflorestamento, né, mais ou menos em torno de quase 600 mudas já está sendo plantada lá. Então, assim, eu estou tentando fazer a minha parte. Eu sozinho, com certeza, não vou conseguir. Mas tem um monte de outras pessoas que estão interessadas. E assim, uma semente que você catar em algum lugar, você plantar, você vai estar me ajudando, vai estar ajudando o Dr. Adalto, vai estar ajudando ela que está querendo fazer alguma coisa, e a gente vai fazer. Se todo mundo fizer um pouquinho para não plantar uma árvore em algum lugar, vai dar resultado. Eu acho que eu já ajudei a plantar mais de 5.000 sementes, que no mínimo formaram 4.000 mudas, que já alimentaram muitas das praças que a gente senta, vai passear com o cachorro, vai dar uma volta, vai pegar um refresco de sombra, e eu acho que eu estou conseguindo fazer alguma coisa e cada um consegue fazer um pouquinho também. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Quer fazer um comentário? Não, na verdade, eu sempre que falo, né, das coisas de meio ambiente, eu sou muito interessado, né, por esse assunto. Eu trabalho com áudio, né, trabalho com comunicação. Não trabalho com direito, mas são assuntos que chamam muita atenção porque nos afeta a todos, né? Tanto o direito como o meio ambiente são assuntos que nos afetam o meio de vida. Dentro de São Paulo, na cidade de São Paulo, está se comentando muito sobre a questão do plástico, que é lançado como lixo, até por causa da nova lei aí, das sacolinhas e tal, né? E lembra o jornal aqui, né? No ano passado aqui, no jornal, tem um assunto que fala da Lei Maria da Penha, não tem nada a ver com o assunto, mas só para fazer um link, né, do que o que se fala muito no direito hoje de reparação para que se haja a igualdade, né? Quando se fala de igualdade, aí você cria uma aparente desigualdade para que haja a real igualdade no caso das cotas, no caso da lei específica da mulher e tal. Porque existem produtos que são grandemente nocivos ao meio ambiente, né, mas que existe em grande aceitação, né? Exatamente por quê? Porque economicamente eles são muito mais viáveis, né? No caso das garrafas PET, porque se for voltar a usar as garrafas como era antigamente, todo o processo de fazer a garrafa de vidro ou de um outro material que seja muito mais resistente que aquela garrafa PET para você levar para distribuição, e o processo de voltar para ser lavado e ser esterilizado e ser usado novamente essa garrafa, provavelmente é muito mais caro do que simplesmente faz lá a PET, joga lá, além da comodidade, né, da pessoa sentir vontade, vou comprar, não preciso ter o meu casco aqui, eu vou lá e compro e levo para casa e pronto, né? Então, desse interesse econômico, ele suplanta muito mais o interesse social e o interesse, digo, ambiental, né? Existe um meio, ou é discutido isso, não sei se no meio acadêmico, no meio do direito, é discutido isso, para se haver essa não sei, talvez um imposto, alguma coisa, uma taxa, para que se iguale o custo de uma coisa ambientalmente viável para uma coisa que se preocupa somente com o lado econômico, né? Na Europa tem o BIFED, né? Na Alemanha, eu tive lá no trabalho e tal, eles têm uma taxa quando você compra um produto que é uma embalagem descartável, você compra o produto e paga a embalagem. Aí depois você vem com a embalagem e recebe o dinheiro de volta do que seria um tipo de um depósito.
Existe alguma discussão sobre isso no Brasil? Porque você vê que a gente fica com essa hipocrisia de falar da sacolinha e o desodorante, o shampoo, o refrigerante, tudo é embalagem descartável. Que você for ver a massa daquele produto é muito maior do que uma sacolinha. Não sei. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Esse é um grande questionamento, né? Você estava falando, e eu estava pensando justamente na Alemanha, que você comprar uma geladeira, né? Para quem não conhece, é bem assim. E é uma pergunta que o brasileiro conhece, né? Você quer que leve a geladeira na caixa ou sem a caixa, né? E então, se você preferir com a caixa, você paga a caixa. E 3 dias depois essa caixa retorna para a fábrica, que a fábrica é obrigada a recolher e está reciclando isso, né? No Brasil, e os exemplos que eu dou para a criançada, normalmente a gente fala no ensino médio, é justamente uma loja. Aí você vai numa loja, por exemplo, no Boticário, e compra um perfume para o namorado. E aí você vai ter, então, para você levar um perfume, ele traz o vidro e coloca numa caixinha. Essa caixinha tem um papel sanfonado, 2 embalagens, fora o vidro já, né? Aí ela pega essa caixinha e põe um papel celofane. Depois você põe uma sacola de papel. Então, na verdade, você vai levar 6 embalagens para um único produto. Chega lá, a pessoa tira, olha o vidro, guarda o vidro e joga tudo fora. Então, isso aí é questão de consciência. Agora, mais do que, essa é uma grande questão, o seguinte: se nos anos 80 havia uma preocupação em reciclagem, já está provado que a reciclagem ela tem um grande valor social. A nível de reciclagem ou de produção de lixo, o questionamento hoje é o seguinte: é não produzir lixo. Você não pode produzir lixo. Então, aí trazendo outro exemplo, você falou, por exemplo, nós temos o professor Paulo Magalhães, né, que a professora Carmela conhece, que ele tem um site e eles criaram coisa que chama EcoSaldo. Então, eles analisam a empresa, o que ela está fazendo de bom para o meio ambiente e o que está fazendo de negativo. E eles estão valorando isso aí, eles dão um valor, o que tem de positivo e o que tem de negativo nessas questões. E aí então ele vai dizer se a empresa ela ajuda o meio ambiente, se não ajuda, né? No Brasil, você me fez lembrar uma conversa que eu tive com um político, um deputado federal uma vez, e eu, na casa dele, né, eu falei assim: mas deputado, a televisão é concessão pública, por que vocês deixam falar mal de vocês lá na televisão, né? Corta a concessão. Ele falou: não, isso aí tá tudo certo, a gente só deixa mostrar as coisas pequenas, né, na televisão. E a questão da sacolinha é isso aí. Então a mídia, os grupos econômicos, né, a Globo não deixa de ser da classe dominante, elas pegaram um bode expiatório, que é a sacolinha, que vai ser lá 0,002, né, que é uma coisa ínfima, justamente para desviar o foco da conversa. Então, no Brasil, então desvia-se o foco. Tá? Vamos debater essa sacolinha, mas isso não resolve, né? Porque o meio ambiente, você leva a sacolinha, você vai criar mais lixo, né? Você criando lixo, você vai ter, o ser humano não, nós somos frágeis ainda, mas você vai ter no lixo vários micro-organismos. Você vai ter na poluição vários micro-organismos. Micro-organismos estes que estão se modificando geneticamente para resistir a essa poluição, a esse lixo. E o ser humano não, né? Então, até que ponto nós vamos... Não é isso, doutora Eliana? Então, os micro-organismos, eles estão modificando geneticamente, mas nós não. Então, o que nós estamos falando de prática no Brasil, você só vai encontrar projetos específicos. Ou são lutas individuais, ou são ONGs isoladas que estão fazendo alguma atividade, tá? A nível nacional e de maneira contundente assim, desconheço, tá? Mas eu queria aproveitar, já passo,
que é interessante que tu falou sobre o trabalho, né, de plantar árvore, que a sociedade tem uma cultura, já desencaminhando para o final, tem uma cultura de que tem que plantar árvore, não que isso não seja importante, mas que o que acontece? Tu vai lá e planta e o outro vai lá e tira. Está faltando aquilo que tu falou no início, de a pessoa se sentir dentro do sistema, inserida dentro do sistema, para poder ser e fazer alguma coisa, né? Porque até então ela pode ser um invisível dentro do sistema e está lá tão ruim quanto a plantinha, né? Uma condição tão precária quanto essa condição. Então, ainda o pensamento do direito ambiental, infelizmente, muitos pesquisadores ainda não conseguem, não valorizam a ação anterior, né? A prevenção, que seria a educação, o sentido de solidariedade, o sentido de que saber se, por que aquele bueiro encheu lá, por que a rua está cheia daquele jeito, né? Antigamente, já me encerrando, já vou passar a palavra para a colega, eu me lembro do meu pai de bota de plástico indo limpar o bueiro na rua da minha avó, né? Então, naquela época, isso uns 20 anos atrás para mais, ele fazia aquilo para minha avó poder sair de casa e trabalhar, fazer as coisas dela. Daí agora, esse ano, eu me vejo, depois de anos que se passaram, eu vejo a mesma coisa acontecendo de novo. E meu pai não está lá para limpar o bueiro, né? E como é que fica? Né? E agora já não tem mais o valo que tinha do lado do beco que minha avó morava, mas tem uma rua, foi feito um pseudo tratamento de esgoto, várias casas foram construídas, minha avó já não é viva mais, meu pai já está trabalhando, quem é que vai limpar isso? Né? Quem é que vai limpar isso? Né? Se o Estado não consegue dar conta. Então, é uma coisa tão interior nossa, né? Que só quando bate realmente em cima do morro, em cima da nossa casa, que a gente vai lá e vai pegar uma pazinha e vai ajudar e vai reconstruir, que nem lá em Niterói, lá procurando corpos, que foi uma grande catástrofe que a gente teve, né? E que infelizmente a gente espero que se una, a gente tem hoje está se reunindo aqui, eu digo que esses encontros assim valem a pena pelo nosso idealismo de querer ver uma conscientização, não só assim as grandes oportunidades de debate que os professores trazem aqui, hoje o professor está trazendo, mas principalmente a gente fazer um grande grupo, um grande movimento de conscientização do que o direito é, né? E o que ele pode ser, para não ficar naquele sistema teórico e a gente realmente sair daqui e tentar levar isso para o nosso cotidiano, porque a gente sabe que é muito difícil. Se a gente estivesse talvez falando uma palestra de concurso público, essa sala estaria lotada de pessoas interessadas em concurso público. Mas o que adianta se elas terem um concurso público, passarem no concurso público e depois não terem onde morar porque está tudo alagado, ou não terem como andar na cidade porque não tem como andar na cidade. Então, assim, de nada adianta o dinheiro se a gente não tiver o meio ambiente, né? E eu acho que a gente tem que, assim, trabalhar cada vez mais dentro de casa, puxar o professor e para a gente poder mudar essa realidade e construir cada vez mais espaços assim, né? De interlocução. Vou passar para a colega o nome e a faculdade. Boa noite, meu nome é Rita, eu sou da UNIA, também faço direito. Aí uma coisa que ficou assim bem, eu achei interessante quando o colega colocou do PET, o descarte de pneus. Ele está aí e ninguém fala sobre o descarte de pneus, porque ele tem que ser levado novamente para o local de origem, e é o que não acontece. Inclusive, eu já fiz um trabalho no CETEC, e nós descobrimos nesse trabalho, que era um projeto de TCC, que eles não eram descartados, eles eram descartados na rua, porque a função, né, da fábrica ela não fazia. Né? A gente nem pode citar os nomes, mas elas não fazem. Então, são direitos violados. Né? Então, direitos violados na escola,
onde você não tem oportunidade de educação, de conscientização do meio ambiente. Então, assim, é uma questão muito... Quando se fala de PET, eu nunca levo uma sacola retornável, porque eu acho que você fala assim, fala da sacolinha, mas e a PET? A garrafa PET? E o senhor disse uma coisa que eu achei muito interessante, que quando o político tem interesse, né, são interesses políticos, e muito provavelmente nessa concessão também de televisão, né, se alguém já assistiu um filme aí que fala de uma reportagem maravilhosa da BBC, sabe que direitos violados também, né, no caso das concessões. Então, infelizmente, nós temos muitos direitos violados, né, precisaríamos pensar no meio ambiente sim, na educação sim, e tantas outras coisas. Aí fazendo uma merchan, né? Fazendo merchandise, a ação popular ambiental está aí para isso, né? Porque há casos até de quem tinha um dever, né? Não é maior, mas é um dever também junto, que está na Constituição, que é o poder público. Porque eu já vi várias reportagens onde a prefeitura institui um projeto de coleta seletiva de lixo, ela recolhe o lixo, né? Conscientizou, falando no jornal, falando no rádio lá, do município, e o caminhão passa recolhendo lixo, né, tudo divididinho, separado, tudo bacaninha. Aí chega lá e ele joga numa vala comum. Né? Então, realmente isso aí nós temos que dar, que é essa questão. Nós temos nos pequenos municípios, né, o Jales hoje está com 52 mil habitantes, nos pequenos municípios, dificilmente você acha, está estudando direito, vou te contar. Eu ingressei com uma ação contra o município. O juiz de primeira instância, o doutor Gilson já saiu, né? Beleza. Então pode falar de juiz. O juiz de primeira instância, o que ele julgou improcedente. E aí o escriturário, eu fui lá ver o resultado, peguei o processo, o próprio servidor da justiça, assim, ó, apela para a segunda instância. Eu apelei, aí o TJ que deu. Porque o juiz, o prefeito, eles estão nos eventos, eles estão se vendo, o promotor de justiça. Então, para você, assim, só se for uma coisa muito grave, você fala, mas tem os promotores éticos e tal, você tem que pegar uma coisa grave para que ele ingresse e abra um inquérito civil. Por isso que você vai para a ação popular ambiental. Você mesmo está ingressando. Não depende de você convencer o promotor que você está certo ou não. Essa é uma questão assim... Lógico, você vai encontrar em determinados lugares a pessoa mais ética, que ele, independente da amizade que ele criou com o político, né, com o administrador público municipal, ele falou, sou teu amigo, mas vou ter que estar ingressando com a ação. Né, você não fez isso correto. Mas até você achar essa pessoa, é complicado. Mas aí nós teríamos, cada um em determinado, aonde nós estivermos, nós temos que estar ingressando na justiça, é o que nos socorre. Boa noite, meu nome é Eliane, eu trabalho na Faculdade de Medicina da USP com pesquisa relacionada ao meio ambiente. Eu queria retornar um pouquinho para a questão da educação ambiental. Eu diria que a honra, o seu privilégio de participar de um trabalho com educação ambiental. Esse trabalho foi desenvolvido por uma pós-graduanda da Faculdade de Medicina e ela era de como que se chama? É no Guarujá, Vicente de Carvalho, no Guarujá. E é uma região muito pobre, muito desfavorecida, e essa professora, que foi aluna da medicina, ela desenvolveu um trabalho que buscava sensibilizar os estudantes quanto às questões ambientais. Então, a proposta era 3 situações que ela pretendia sentir onde eles respondiam mais, onde eles eram mais afetados pelas questões colocadas. Então, uma era uma aula teórica. 3 grupos foram divididos e um grupo recebia aula teórica e depois respondia um questionário para tentar mostrar o que eles conseguiram absorver.
segundo grupo, que foi o melhor, o mais, que eu considero o mais importante, eles tinham que fotografar os problemas ambientais. De início eles vinham com fotografia assim que uma árvore, a professora perguntava, qual o problema ambiental aqui? Ah não, eu gostei da árvore. Não, eu quero um problema ambiental. Aí eles foram entendendo, depois de algumas fotos que eles tinham o trabalho de revelar, eles fizeram aquele sistema de fotografar com a lata, um buraquinho, um papel fotográfico dentro, não sei se vocês conhecem. Então era muito complicado de fazer isso. Quando eles vinham com a foto errada, tinham que fazer tudo de novo. Aí eles acabavam começando a fotografar um rio poluído, um esgoto a céu aberto, e eles foram entendendo quais eram os problemas. E esse foi o que mais sensibilizou, essa metodologia foi o que mais sensibilizou esses alunos. E a terceira era uma metodologia, era a utilização, a aprendizagem e utilização de uma técnica que nós usamos na faculdade para testar o ambiente, testar o nível de poluição no ambiente. Eles aprenderam, eles foram até a faculdade, aprenderam, se sentiram super felizes de estar lá na faculdade, mexendo no microscópio. Então, tudo isso, no fim das contas, todas as três técnicas agrupadas, conseguiu modificar a mentalidade desses alunos. Eles criaram um blog, fizeram camiseta, fizeram música, foram na televisão, deram entrevista, foram em outras instituições mostrar o que eles aprenderam, o que era importante no meio ambiente. Olha, assim, de arrepiar, de se emocionar de vendo isso daí. Essa professora, ela chama Ana Lúcia Mello. Se vocês quiserem procurar na internet, eles fizeram, o projeto se chamava Olho Vivo. Se eu colocar no Google Olho Vivo e Ana Lúcia Mello, vocês vão encontrar e vão ver as reportagens, a declaração dos alunos. Foi realmente assim, um trabalho de sensibilização naquele grupo, que era um grupo bem desfavorecido, só que aquilo progrediu para outras regiões também. Eles foram na Faculdade de Saúde Pública, apresentaram o trabalho, sensibilizou realmente. Eu acho que essa questão de tocar lá no fundo, mudar a mentalidade e fazer com que eles queiram mostrar isso para outras pessoas, para outros estudantes, eu acho que essa é uma coisa que faz diferença. Isso tem que ser, vamos dizer assim, multiplicado, vai. E assim, eu só participei do trabalho, eu ajudei ensinando a técnica que eu sabia, mas eu realmente fui muito presenteada com isso. Porque o negócio cresceu de um jeito e foi muito emocionante. Ver aquelas pessoas aqueles alunos tão desfavorecidos, tão simples, tão cheios de problemas na família deles e tudo mais. Alguns até entraram na faculdade depois, porque se animaram, achar que tudo era possível, que eles podiam acontecer na vida. Mudou a vida deles, o projeto mudou a vida deles, de modo geral. Obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário? Boa tarde. Vou arrumando aqui, né? Eu quero agradecer e pegar o livro aqui para quem quiser adquirir e aproveitar que o professor está lançando aqui em São Paulo. Está na caixa da livraria, né, com a apresentação do professor Gilson, que estava aqui, Delgado Miranda, mais a participação do professor Vili Santiago Guerra Filho. E agradecer ao professor Adalto novamente, né, por estar aqui tão metódico, didático e inclusivo, né? Que eu acho que o que falta muito ainda no direito, que a gente batalha e está nessa causa aí, cada coisa é uma descoberta, né? Usando a sensibilidade para poder atingir isso, é essa questão de saber chegar no ponto que as pessoas consigam enxergar de uma maneira mais comum, né? E agradeço a presença de vocês hoje aqui. O próximo evento é o mês que vem, é com o professor Paulo Lobo Saraiva, que ele vai falar sobre a tetradimensionalidade do direito, eu acho. Eu não tenho certeza, mas vai falar sobre, está no site do jornal, de cabeça agora me perdi, mas nós vamos fazer agora o professor vai estar disponível para autógrafo. Vou fazer sorteio de 2 livros de presença e quem é que pode alcançar aquele livro preto? Pode me alcançar, eu vou fazer
Vou fazer com aqueles que assinaram aqui, tá? Professor, tu não vai ver, tá? Tá. De 1 a 13, 2 números eu preciso. E agora? E agora? Número 8, Nathalie Maria de Lima. Tá aí? Ela foi pegar o livro. 1, 2, eu vou chamar o próximo, aí tem que estar aqui na sala. O outro número, de 1 a 13. 6. 6. A Kelly Cristina Alves Silva. Ok. Português para concurso. Pode pegar aqui. Obrigada. E vou. Tá aqui, então vamos lá, né? Kelly? Nathalie, vem cá, Nathalie. Tu ganhou um livro aqui. Português para concurso do SESC e UNB. Pode pegar aqui em cima aqui. E eu encerro agradecendo o pessoal também da internet. Ah, eu posso? Posso? Então tá. Então o livro do professor Adalto, editado pela Arraiz, Ação Popular Ambiental, o tema de hoje, então de 1 a 13, professor. Então, o senhor disse 6 e 7, né? Tem que dizer, eu acho mais para baixo ou mais para cima. Sem cola, sem cola. Bom, hoje é 27, né? Já falei. De 1 a 13? Sei lá, um número bom aí. 9. Nossa, só vai 9, Valéria Martins Mônaco. Ó, Valéria, ganhou o livro. Quem não ganhou pode adquirir, está no caixa da Saraiva, e também quem quiser adquirir na internet, também está intimado. Professor, por favor, deixe o seu recado aqui para quem está assistindo virtualmente também e os seus contatos, por favor. Obrigada, professor. Muito obrigado. Novamente eu quero agradecer a Carmela por esse trabalho que ela está fazendo aí na popularização do direito, né? Trazer a cultura jurídica para todas as pessoas. Carmela, que é carioca do Rio Grande do Sul, né? Ela é carioca, mas a Carmela é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, onde nós tivemos lá o mês passado um evento muito bacana, né? Bastante gente participando no lançamento do livro, mas também levando o direito para as pessoas, né? Quero agradecer a todos vocês aí, os estudantes de direito, os meus amigos aí, que nós já trabalhamos aí juntos também, né? E convidar as pessoas para estar participando, estar trabalhando nessa conscientização para a preservação do meio ambiente, que cada um, aonde esteja tomando atitudes que vá beneficiar o meio ambiente e beneficiando a nós todos no final. Muito obrigado a todos. E-mail, contato. O nosso e-mail pode ser o adaltoli@yahoo.com.br. Oli de Oliveira. Oli de Oliveira. Ótimo, então tá. Muito obrigada a todos aí, uma salva de palmas e uma boa noite. Obrigada.